Boa noite, vamos fazer nossa oração. Deus, nosso Pai, nós aqui estamos mais uma vez reunidos e unidos em pensamento para buscarmos, Senhor, estudarmos e entendermos um pouco mais das leis da vida. Auxilia-nos, ó Senhor Todo-Poderoso, a alcançarmos entendimento para mais este estudo. Abençoe a cada família aqui representada, a cada lar, Senhor, e que todas as questões físicas, emocionais, espirituais possam ser trabalhadas, se não curadas, aliviadas e inspiradas nos benfeitores que através dos nossos pensamentos nos inspiram para que se tomem as atitudes necessárias, pois sabemos, ó Deus, que Tu ages através dos próprios seres e que não devemos cruzar nossos braços. Fique conosco, te pedimos mais uma vez, assim seja. Então, hoje vamos ler, não vou ler o capítulo todo, vou ler alguns parágrafos e comentarmos, sobre a mágoa. O Hamed hoje fala sobre a mágoa, Ele tem duas partes que ele vai falar sobre a mágoa. E hoje nós vamos falar dessa primeira, a primeira parte, que é a mágoa. E ele traz, um excerto do próprio texto dele, ele sempre faz isso, que diz assim: o produto amargo de nossa infelicidade amorosa são nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas, que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. E no primeiro, segundo, terceiro parágrafo ele vai nos dizer: os indivíduos que acreditam que tudo sabem a respeito do amor não têm medo de descobrir que não sabem, pois para nos tornar aptos ao aprendizado é necessário estarmos abertos às experiências e às observações. Aprendemos sobre o amor quando reconhecemos nossa própria ignorância, que não deveria ser encarada como desapontamento e fracasso, e sim como estímulo e desafio a um conhecimento mais amplo. A maior parte das criaturas se comporta como se o amor não fosse um sentimento a ser cada vez mais aprendido e compreendido. Agem como se ele estivesse inerte na intimidade humana e passam a viver na expectativa de que um dia alguém ou alguma coisa possa despertá-lo em toda a sua potência, numa espécie de fenômeno encantado. Na questão do amor, vale considerar que quanto mais soubermos, mais teremos para dar. Quanto maior o discernimento, maior será a nossa habilidade para amar. Quanto mais compartilharmos o amor com os outros, mais estaremos alargando a nossa fonte de compreensão a respeito dele. Então, nesse primeiro parágrafo, que se lê o Hamed falando que a maioria das pessoas, realmente acreditamos que sabemos tudo a respeito do amor, E fala que não tem meio de descobrir o que não sabem. E aqui eu tirei do livro A Arte de Amar, do preâmbulo desse livro, do Erich Fromm, filósofo psicanalista. Ele diz o seguinte: o amor não é um sentimento em que qualquer um possa se comprazer sem levar em conta o nível de maturidade que alcançou. Quer dizer, não adianta querer se comprazer no amor sem que se entenda que nível de maturidade se tem sobre o que é amar, sobre o que é amor. E amar, o Hamed aqui concorda, com o Erich Fromm. Ele não cita o Erich Fromm, isso foi o estudo que eu fiz, preparando para falar aqui.
Ele concorda com a questão de que o amor é sim uma arte. E uma arte se aprende. Ninguém ama simplesmente porque ama. Amar também é um aprendizado. Uma mãe, um pai, uma avó, um avô vão aprender a amar seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, na medida em que esses filhos e essas filhas, esses netos e essas netas surgem em suas vidas. E o aprendizado vai se fazendo. O aprendizado do amar sem condição a um filho, a uma filha, a um neto, a uma neta. O aprendizado de se doar a esses seres saídos, né, de nós. Isso é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo se portar como mãe. Se fosse assim, haveria um padrão. Todas as mães agiriam igual, todos os pais agiriam igual, todos os avós e os avós agiriam igual. Seria um padrão. Não haveria diferenciação na forma de tratamento. Seria um padrão, mas seria talvez muito bom, porque nós vemos esse padrão nos animais, aquilo é por instinto. Os animais estão nos primórdios, nos primeiros aprendizados do que é amar. Ali eles estão nos instintos. Nós temos que não romantizar as falas que muitos protetores de animais, por exemplo, me desculpem aqueles que protegem, mas que falam que os animais amam mais do que os seres humanos. Essa é uma mentira. Os animais amam, mas existem condições para eles amarem. Condições poucas, mas são condições. Não dá comida e água para ver se o animal te ama. Bate um animalzinho, maltrate um animalzinho e vê que ele pode ficar traumatizado, inclusive com medo dos seres humanos. Muitos fazem isso. Eles estão nos primórdios do amor. E nós não temos também que humanizar os animais. Os médicos veterinários estão falando muito sobre isso. Colocar sapatinho para não sujar a patinha, colocar bercinho, colocar caminho. A gente tem caminho. Mas na cama que eu falo, não é cama como o que eu tenho em casa, e o Sael tem em casa, não é esse tipo de cama. Uma caminha ali que é confortável para esse cara ali. Mas eu falo que é aquela cama que é a cama de um bebê, que tem o seu lençolzinho, cobre, coloca o animalzinho como se fosse um bebê mesmo. É uma eterna criança mesmo. Nós sabemos, hoje por pesquisas, que o cérebro de cachorro, de gato, por exemplo, corresponde mais ou menos aí a um cérebro de uma criança de 2 anos. Agora, isso não diz que tem que tratar eles como bebês, humanos. Os gatos lá de casa, os cachorros da casa de Elvis, por exemplo, é pata no chão, é correndo, é latindo, é brigando, e a gente tirando a briga. Né? Porque são cachorros, porque são gatos. Né? E a gente entende que muitas das bagunças que eles fazem são bagunças próprias ali do comportamento dos bichos, que são curiosos. Não é que eles estão fazendo porque querem fazer, mas eles estão aprendendo também o que é certo e o que é errado. Eles sabem direitinho quando estão fazendo algo que não está legal. A gente chama a atenção, os gatos lá em casa sabem certinho. Eles sabem quando a gente está falando que ele não se comportou bem. Aí ele se esconde. É uma gata lá, Charlotte, que ela vai para debaixo da cama e fica lá batendo ponto. Até sair toda faceirazinha devagarzinho, né? Chegar perto da gente, pedir um carinho. Ah, sabe que ela teve um comportamento que não foi legal. Tem uns arranhadores para ele lá. A outra filha lá quer arranhar o sofá. Tem um arranhador dela lá, olha pra minha cara assim. Tipo assim, né? Aqui não pode, né? Aí eu bato com o pé no chão uma vez e falo, corre. Né? E aí vem a mãe protetora, Bia, mãe de pet. Faz esses casinhas não. Eu falo, não deixa arranhar o sofá todo. É pequenininho, que é a matriarca dos animais lá em casa. Tem 3. Tem a Charlotte que tem 3 anos, o Hércules tem 4 e a filha tem 6 anos.
né? Então, é cuidar, mas eles estão aprendendo a amar. Assim como nós também estamos aprendendo. Só que somos mais avançados que os animais. E por que podemos descer mais baixo que os animais? Porque temos pensamento, temos razão. Por isso nós podemos descer mais baixo que os animais. Não é porque somos piores que eles, não. Porque a razão faz com que a gente arme maldades, a gente consiga realizar atos ruins premeditadamente, isto é, pensando antes de realizar. E aí nós descemos mais baixo que os animais, né? E nesse terceiro parágrafo, quando o Hamed, né, fala que na questão do amor vale considerar que quanto mais soubermos, né, mais teremos para dar. O Eric Fromm, nesse mesmo livro, Arte de Amar, no capítulo 1, É o Amor uma Arte, ele fala assim: é o amor uma arte? Se o é, exige conhecimento e esforço. Ou será o amor uma sensação agradável que se experimente por acaso, algo em que se cai quando se tem sorte? Não é que se pense que o amor não é importante. Todos sentem fome dele. Assistem a infindável número de filmes sobre histórias de amor, felizes e infelizes. Ouvem centenas de solvadas canções que falam de amor e, contudo, quase ninguém pensa haver alguma coisa a respeito do amor que necessite ser aprendida. As pessoas acham que o amor não se aprende. O amor já nasce com a gente, né? E nós espíritas, principalmente, não podemos pensar assim. Porque nós somos criados espíritos simples e ignorantes, isto é, sem possibilidade de raciocinar, sem possibilidade de pensar como uma criança recém-nascida que não pensa. E depois nós vamos, no decorrer da jornada evolutiva, unidos à matéria, nós vamos evoluir. Isso é um assunto muito complicado. No último estudo da série psicológica que eu adiante falei sobre isso. É realmente complexo. Não é simples, né? A gente tenta simplificar, mas não é um assunto simples, não nos cabe falar agora dele. Também no 5º parágrafo, o Hamed diz assim: negamos frequentemente o fracasso amoroso durante anos e anos, para não admitir diante dos outros nossas escolhas precipitadas e equivocadas. Não percebemos muitas vezes oportunidades imensas de caminhar pelas veredas do amor, porque não renunciamos à necessidade neurótica de ser perfeitos. Ficamos sempre presos a uma pressão torturante de infalibilidade. Não podemos errar. Nós temos que nos dar no relacionamento, e no relacionamento não podemos errar. Nós temos que ser perfeitos. Temos que dar perfeição a outra pessoa. Mas o que é ser perfeito em um mundo imperfeito? Há possibilidade de perfeição em um mundo imperfeito? Onde nós todos estamos caminhando. Um dia falei para um dos meus analisantes assim, com muita culpa, sempre com muita culpa, muita culpa, muita culpa. E falei assim: você vive se autocondenando. Por isso você não sai dessa culpa. Quando você compreender, e esse é um processo longo, quando você compreender que o ato de existir é um ato humano natural, porque é o próprio viver, você não vai se culpar de ter errado, de ter falhado, de não ter feito certo, de não ter agido bem com sua namorada, depois se tornou esposa. Você não vai ter esse problema, porque você vai considerar que você, como humano, é apenas um ser humano com todas as qualidades e defeitos possíveis ao ser humano que você é. E que não é igual a nenhuma outra pessoa, é diferente. E ser diferente não é nenhum erro.
Não é nenhuma imperfeição. Aqui não há pessoas gêmeas, né? Univitelinas, então fisicamente iguais. Então eu posso falar aqui, quando nós olharmos para a cara e focinhos de um dos outros, desculpe chamá-los de animais, mas que vocês são mesmo, animais racionais, estou mentindo? É a verdade, né? Eu também sou um animal racional e não sou superior ou inferior a vocês, nenhum de vocês é superior ou inferior a mim, mas somos todos seres humanos, mas com as nossas características físicas e psíquicas diferenciadas. Cada um com suas diferenças. Mas essas diferenças seriam defeitos ou seriam só diferenças? Opiniões nós temos as mais diversas. São opiniões. Porque somos seres diferentes em nossos sentimentos, em nossos pensamentos. E isso nos faz ser humanos. A angústia, a tristeza, a preocupação, a alegria, a sensação de felicidade é o que nos faz humanos ser. Lembrei até aqui de um título da obra de um filósofo que eu leio de vez em quando, que é o Friedrich Nietzsche. Humano, demasiado humano. E o Nietzsche fala uma coisa que nós precisamos aprender a nos enxergar. Nós somos seres holísticos, somos seres totais. Não temos que separar, né, corpo e espírito. Nós somos um espírito encarnado, nós somos uma totalidade. Nós não temos ali o corpo ao corpo que é isso e o espírito que é aquilo. Não. Não temos que separar corpo e mente. Nós somos um corpo que é uma mente que é um corpo. Essa separação corpo e espírito causou dificuldades nos progressos científicos e do pensamento humano da humanidade. Hoje os intelectuais dessas áreas filosóficas, científicas, estão falando isso. Estão vendo quanto Nietzsche lá atrás, no século XIX, estava certo. Nós somos um ser integral, um ser holístico. Não somos um ser que tem uma separação. Senão, eu posso me defender, né? Usando até as palavras do Mestre Jesus. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Então eu erro e falo a carne é fraca, né? Mas esquece que ele falou antes, o espírito está preparado? Porque nós não somos um ser somente corpo. Nós não somos um ser somente espírito. Somos um espírito e um corpo. Um corpo habitado por um espírito que se movimenta nesse corpo. Está integrado ali. E um espírito que tem no corpo a sua ferramenta, o seu processo de agir, muito mais do que uma ferramenta, o corpo que permite que o espírito se coloque em um lugar no mundo, que se movimente, que esteja ocupando um espaço na Terra, que seja. Vocês sabiam que nós estamos na era do antropoceno? É a primeira vez em toda a história da evolução da humanidade que uma espécie, no caso a humana, interfere nos processos de modificação geológica, de modificação do globo terrestre. Isso é um antropoceno. É a primeira vez na história humana que isso acontece. Na história humana, não, na história do globo terrestre. E a espécie humana faz isso. E faz mal. Faz mal. Está modificando com queimadas, está modificando com poluições, está modificando sem olhar o coletivo e vivendo um campo muito individualista, onde cada um olha por si próprio e que se dane o outro. Infelizmente, nós avançamos muito
Como falou o neurocientista em sua obra, né? Esqueci o nome da obra aqui, O Novo Iluminismo, lembrei. O Steven Pinker, que fala que nós avançamos muito, nunca tivemos tanta saúde, tanta liberdade, tanta riqueza como nos dias atuais. Ele está certo. Nunca tivemos. Ele está certíssimo. Falando de dados lá de trás, quando nós lemos a história dos desenvolvimentos científicos de vacinas, fome, riqueza e tal, não existe mais fome como antigamente. Não existe pessoas, tem pessoas que morrem não, mas a longevidade está cada vez mais se fazendo presente. Agora, enquanto a partir do Stephen Hawking, físico e cosmólogo que desencarnou, né, tem poucos anos, ele dizia que nós não estamos sabendo cuidar do planeta Terra. Por mais avanços que nós tivemos, nós não estamos sabendo cuidar do planeta que é o nosso lar, é a nossa morada. E isso representa o quê? Não aprendemos a amar o planeta que habitamos. Estendendo a questão do amor não só para pessoas, para animais, mas para o planeta. O líder indígena Ailton Krenak fala o seguinte, que hoje é o primeiro indígena membro da Academia Brasileira de Letras. O pássaro, quando está no céu voando, ele voa e não deixa nenhum rastro. Nós na Terra deveríamos fazer como os pássaros que estão no céu voando, mas nós não agimos assim. Nós fazemos estragos. Hoje mesmo estava vindo num coletivo para cá, para vir para o consultório aqui embaixo atender, e estava um fogo, um asfalto danado, o povo queimando o troço ali. E aquele cheiro horrível, aquelas coisas sendo queimadas, e todo mundo reclamando. É o rastro que o ser humano deixa. Por isso Joana de Anjos insiste, onde passares, deixe rastros de luz. E para isso nós precisamos aprender a amar. Vamos retornando ao texto aqui. No 7º parágrafo, Hamed diz assim: o produto amargo de nossa infelicidade amorosa são nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Exatamente o excerto que o Hamed coloca que lemos no início, né? E aí, quando ele fala dessa questão da expectativa, né, que não foi realizada nem sobre nós mesmos, nem sobre as outras pessoas, me veio o quê? A frase do psicanalista Jacques Lacan, quando ele diz, ele é muito enigmático nas suas falas, num seminário 8, a transferência, né, se torna um livro, ele diz assim: amar é dar o que não se tem a alguém que não quer. Como é que a gente pode entender isso? Amar é dar o que não se tem. Não é dar objetos materiais, não é dar bombons, não é dar presente, não é dar carro. É dar o que não se tem. É dar o que falta na gente. É também dar o que está além de nós. E o que está além de nós? O que está além de nós é, olha, eu vou agir de tal forma que você me dá abraço, me dá afeto, me dá beijo, me dá carinho, eu vou agir de tal forma que a castração que você fizer, eu vou aceitar. Eu, um homem, me uno a uma mulher. Tenho meus desejos por outras mulheres, mas olha, vou ser fiel a você porque em você eu tenho afeto. Então eu castro esse meu lado mulherengo, esse meu lado instintivo, porque com você eu tenho aquilo que falta em mim, que era amor a mim mesmo, nesse exemplo que estou dando. Então, eu faço o que você quiser. Eu enfrento essa possibilidade de não agir conforme em determinados momentos eu desejaria agir. Olha, casei com você, moro junto, sou namorado, estou na sua casa, você não está bem. Eu poderia, né, você não está bem, está doente, poderia sair, poderia realizar alguma outra atividade.
Mas não, eu não vou fazer isso. Amigos estão me chamando para ser. É um final de semana, olha, você não está legal, não adianta te dar um medicamento, esperar você ficar bem, e ficar ligando, ficar mandando mensagem que você vai melhorar. Se você está melhor, perguntando, vou ficar em casa, vou estar cuidando de você. É a castração não falada. A mulher não está castrando aquele homem, mas aquele homem está fazendo aquilo. Ele está indo além. Ele está dando o que ele não tem. E o que ele não tem? É o desejo de estar ali. O desejo dele está em outro lugar. Mas ele está fazendo isso. Exatamente. E é essa renúncia que faz com que relacionamentos venham a dar certo, porque é o ceder, né? É o ceder. Você cede. Um homem cede de um lado, a mulher cede de outro. Exatamente. Né? E amar é dar o que não se tem, a falta aí, né? A alguém que não quer. Né? Porque a pessoa também não quer ser cobrada. Porque muitas vezes em relacionamentos vem aquelas palavras: eu amo você porque você é tal pessoa, eu amo você porque você faz isso, eu amo você. Existem condições. Nós ainda não aprendemos o amor incondicional. Existe condicionalidade, hein? Né? E aí, quando se fala isso, outra pessoa não quer receber o amor do outro. Por quê que o Lacan fala isso? Porque aquele amor cobra. Aquele amor é cobrador. Aquele amor envolve trocas que muitas vezes não é uma troca que a outra pessoa deseja. Quero que você faça por mim, não porque eu sou assim. Não porque você, para estar num bom relacionamento, você está renunciando para que nós estejamos em harmonia. Não é isso. Mas nós, seres humanos, ainda não aprendemos a amar dessa forma. Poucos conseguiram chegar nesse estágio de amar uma tal sublimação que passam a ver em toda a humanidade seus irmãos, suas irmãs. Não só pessoas, mas plantas, animais. E aí nós vamos falar primeiramente de Jesus Cristo, de Francisco de Assis, de Chico Xavier, de Irmão Dulce. Exatamente. Ele ia falando que amar sem esperar nada em troca. O amor incondicional. O amor que não dá a falta que nos faz falta. O amor que não espera retribuições. Então nós estamos no aprendizado, né? E no 9º parágrafo ele fala assim: vivemos comumente desencontros na área da afetividade por desconhecermos os processos psicológicos que nos envolvem, o que nos faz viver supostos amores. Justificamos nossa infelicidade conjugal como sendo débitos do passado e passamos uma vida inteira buscando álibis. Achei esse falar muito interessante. Buscando álibis reencarnatórios para compensar o desprezo com que somos tratados e a opção que fizemos de viver com criaturas que nos desconsideram e nos agridem a alma constantemente. Nós optamos. É a opção nossa. Se nós vivemos um relacionamento onde somos maltratados, nós escolhemos aquele relacionamento. Ah, mas eu não conhecia a pessoa antes. Será que não? Será que num casamento que teve o maior, que foi o maior divórcio recorde do mundo, um casamento que durou 3 minutos, no Kuwait, um casal se casa e logo depois de terem trocado as alianças, o noivo ter beijado a noiva, agora a esposa, ela tropeça numa pedra quando eles estão caminhando e ele fala para ela assim: estúpida. E ela diz: quero o divórcio, eu não vou ficar num relacionamento desse. Mas será que ela... Aí fica uma reflexão.
Será que ela não tinha consciência já de que aquele noivo era agressivo assim? Ou foi um casamento arranjado, não sei a cultura do Kuwait, e de repente ali ela viu e ela pediu o divórcio. Mas se ela pede o divórcio é porque a cultura diz que pode se divorciar, que não vai haver castigo para aquilo. Em 3 minutos ocorreu o divórcio. Estaria no limite, né? A fala foi só para... Também são reflexões que a gente faz. Né? Foi notícia na BBC News e em vários jornais do mundo na época. O divórcio mais rápido do mundo, o casamento mais rápido do mundo, 3 minutos. 3 minutos depois de casado, o pedido de divórcio vem. Isso só mostra a validade das obras do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, a modernidade líquida. As relações são descartáveis. O outro, esse conceito antropológico, o outro, ao qual eu devo olhar e ao qual eu devo me reconhecer, ao qual eu devo buscar amar, é descartável. Só serve enquanto tem validade em algum sentido para mim. Quando não serve mais, descarta. Então hoje nós temos amizades descartáveis, amores descartáveis. O Bauman tem uma obra com o título Amores Líquidos, né? Diego. Ela seria um ato de autoestima, ele, se ele precisa poder morrer, pode se tornar glória. Nesse momento, ela se auto-valorizou e não quis continuar. Pode ser também, é uma reflexão outra a ser realizada. Mas aí, dentro da sua reflexão, entra com aquela reflexão. Será que essa autovalorização, né, veio nesse momento, eu junto com as palavras de Bi, porque ela estava no limite, que ela não estava sendo reconhecida, não estava sendo valorizada? Por que ela não se autovalorizou antes de entrar em tal relação? É outra pergunta. Mas penso que por esse lado, se ela pensasse assim, eu tenho a esperança de modificar o outro, aí eu acho que ela não pediria o divórcio. Eu acho que ela haveria de imaginar assim, só um momento de irritação dele ali, vamos continuar, que ele vai mudar. Só que ninguém muda ninguém. Ninguém conscientiza ninguém. É a própria pessoa que se modifica, é a própria pessoa que se conscientiza. Exatamente. É o tempo do amadurecimento. É o que o Erich Fromm fala logo no início do estudo que a gente citou o Fromm, né? Falando da maturidade. Né? E maturidade se dá através do tempo. O tempo nos ensina. Né? Hoje na barbearia eu conversava com o senhor e ele dizia assim, meu filho, eu aprendi, nós saímos, fomos atravessar a rua juntos, ele estava indo para o mesmo caminho, e ele falou assim, meu filho, o tempo me ensinou meus limites. Eu olhei para o carro e olhei, né, para o trânsito, olhei, estava meio próximo. Eu sei que para você daria, você conseguiria correr. Mas você não correu. E eu falei, eu aguardei um pouco mais também, o carro estava próximo. Eu fico olhando ver se vem moto, que moto a gente nunca sabe, né? E ele falou assim, o tempo me ensinou que o meu limite é quando está bom para eu ir. Na dúvida eu não vou. Mas que eu ouvi falando, tem certeza, vai. Tá no trânsito, tem certeza, eu vou ultrapassar. O negócio de eu acho que dá, né? Eu acho que dá, não dá. Não tá certo, não dá certo. Né? Então a gente precisa caminhar realmente sabendo que dá. Então, esse senhor hoje me trouxe mais um aprendizado. Né? Eu transmito a vocês aqui, aprendermos os nossos limites. E nas nossas relações também, sabemos os nossos limites. Às vezes uma relação não vai bem. Eu não tenho esse negócio de, porque são débitos do passado que eu estou vivendo. Antes de falar isso, nós precisamos pensar em toda a construção da relação que tivemos agora, para vermos realmente se aquilo são débitos do passado mesmo.
Porque será que a gente é obrigado a viver suportando determinadas coisas? Né? Então a gente precisa ver se a gente está nesse relacionamento, quem é o maior responsável? Deixa aqui a pergunta do Freud, né? Qual a sua responsabilidade no drama do qual você se queixa? Cabe, né? Nesse contexto que a gente está falando aqui. E aí, para a gente encerrar, que o Bia já mostrou que o horário já passou, né? Tá certo, tá errado não. Né? No 10º parágrafo fala assim, né? Que é a questão 940 de O Livro dos Espíritos. É uma das infelicidades de que sois as mais das vezes a causa principal. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos preconceitos. E aqui na nota ele coloca 940, letra A, e Kardec pergunta assim, mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? E a resposta é: há, e para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Obviamente, aqui nós temos que ver o contexto do século XIX, né, em que há toda a questão de que uma mulher, né, na época, casada, não podia se divorciar, se ser divorciado até no Brasil do século XX, né, não há pouco tempo, não há muito tempo, há pouco tempo, década de 70, 80, né, 90 começou a ter a modificação, mulher divorciada, né, era vista com preconceito danado, né, virava quase que uma prostituta. Se entrasse em outro relacionamento, então, era aconselhável que não se aproximasse uma mulher casada daquela mulher lá. Naquela mulher lá, você não é amiga, porque é má influência. E não se pensava no lado da mulher. Ela apanhava do marido, seja fisicamente, seja verbalmente. Fala, velho. Pois é, separado não era mais gêmeo. Já tu lembrou bem. Você é noveleiro, né? É isso aí. Mas é isso mesmo. Pois é, era separado. Exatamente. É um velho ditado, a arte imita a vida, né? Mas é isso mesmo. Mas falando assim, é noveleiro, eu não sou noveleiro, não sou hoje que eu não tenho tempo. Assisti a novela diretamente. E, para encerrar, que o horário já passou bastante, né? Fica um exercício aqui, que depois quem tem um livro, quem não tiver, pode rever, que vai ficar gravada a live, né? Das perguntas que o Hamed faz no 14º parágrafo. Perguntemos-nos a nós mesmos. Né? Anote essas perguntas no papel. Como eu te falo, quem tem um livro, anota. Quem não tem, reassiste. Vai estar lá no finalzinho, né? Que eu vou estar falando isso aqui. Perguntemos-nos a nós mesmos. Por que estou me deixando magoar tanto? Onde e como nasceram minhas crenças de autopunição? Como essa minha postura de vida pode me fazer feliz? Aí a gente anota essas perguntas em um papel. Após longa reflexão, que pode ser por horas, pode ser por dias, por meses, vamos olhar todo o contexto de nossos relacionamentos desde a nossa infância até agora. Por isso é uma longa reflexão. Fazer essa autoanálise. Responder essas questões quando
nos considerarmos prontos para isso, guardar essas respostas para nós mesmos e buscarmos praticar os aprendizados vindos das respostas que nós nos demos. E praticar o aprendizado muitas vezes é começar a ter atitudes diferenciadas, a agir diferente, né? Porque o agir diferente muitas vezes é que vai, muitas vezes não, é o que vai mostrar nossa real mudança e vai trazer harmonia na relação, né? E sermos leais mesmo. Será que a pessoa com que eu estou por estar ou eu amo de verdade? Estou no aprendizado do amor? Ou estou numa relação apenas para que a sociedade nada diga e aparento ali, né, a família perfeita? O que você falou, né, da série da Netflix, quem tem acesso aí pode assistir uma minissérie. Acho que são 5 episódios, Noite de Verão. A família perfeita, só que no decorrer ali, vocês vão assistir, não vou dar spoiler, vai mostrando que não tem nada perfeito. Cada um tem seus segredos que vão sendo revelados no decorrer dos episódios. Não, essa é outra minissérie. Essa é a Noite de Verão. Família Perfeita eu vi. Muito boa também. Bom, vamos encerrar, que já, né, passei aqui, né, do horário, vamos orar. Deus, Senhor nosso, nós estamos agradecidos a Ti, magnânimo Senhor, por essas reflexões, que elas possam nos levar na busca por esse aprendizado do amar, sempre mais, a cada dia, a cada momento em que conflitos estiverem presentes em nós, que nós possamos nos lembrar dessas reflexões, especialmente, Senhor, nesse exercício proposto ao fim, para que nós venhamos a buscarmos olhar mais para nós mesmos, entendermos a nós, e quanto mais nos entendermos, quanto mais nos aprofundarmos nas nossas qualidades, nos nossos defeitos, nós também aprendermos assim a termos o aprendizado de maior compaixão e de tolerância para com o próximo. Que assim seja. Muita paz para o pessoal do online. Vamos encerrando.